Como crescer o posterior de coxa rápido? Hoje nesse vídeo você vai aprender o passo a passo o que você deve fazer na prática para fazer com que o seu posterior de coxa consiga desenvolver de maneira rápida e eficaz. O posterior de coxa é uma musculatura como qualquer outra musculatura do nosso corpo ou do nosso físico em si, que precisa de todos esses fatores que eu vou falar no decorrer desse vídeo para que ela consiga desenvolver de maneira rápida e eficaz. O posterior de coxa em si, quando bem desenvolvido, dá a impressão de perna um pouco mais grossa, um pouco mais de perna mais torneadas. E na maioria das vezes você vê mulheres com quadríceps ou a parte da frente da perna da mulher bem desenvolvida, só quando você vai olhar a parte de trás da coxa da perna da mulher, está pouco desenvolvida, ou seja, ela tem pouco posterior de coxa desenvolvida. Então, por que acontece que o posterior de coxa acaba não desenvolvendo dessas mulheres? Um fator muito importante que essas mulheres acabam negligenciando aí é a ordem dos exercícios. Se você já tem um quadríceps bem avantajado, um quadríceps bem dominante, que tipo é um quadríceps bem desenvolvido geneticamente falando, o que você tem que fazer? Não começar de fato treinando o quadríceps. Você precisa começar treinando o seu posterior de coxa. Parece óbvio, mas isso é um dos pontos que as pessoas acabam negligenciando no momento de organizar o seu treino ali semanalmente. Porque, por exemplo, se você vai treinar aquele dia ali, quadríceps e posterior de coxa, ou seja, perna em geral ali, você precisa começar com aquele exercício que você precisa dar um foco maior naquele grupamento muscular que tu quer dar mais atenção. Se você quer dar mais atenção no posterior de coxa, comece treinando logo ele, no início do teu treino. Porque você está no início do treino com mais energia, com mais disposição, e você vai conseguir ter uma performance melhor se você começar treinando logo aquele grupamento muscular que você quer melhorar, que é o posterior de coxa. Então, quais exercícios você pode estar fazendo no seu treino de posterior de coxa? Você pode utilizar o stiff, mesa flexora, cadeira flexora, flexão nórdica, mas aí é que está o ponto. Como é que eu posso encaixar isso no meu treino? Por exemplo, se você é mulher de fato, quer dar um foco no posterior de coxa, a parte mais proximal ali, que fica mais próximo do glúteo, e dar também um foco no glúteo máximo, você pode colocar o stiff. E o stiff é muito bom porque ele trabalha a posterior de coxa em comprimento mais longo. Tem alguns estudos que demonstram que trabalhar a musculatura em comprimento longo gera uma sinalização para hipertrofia. Mas quero que você entenda que não é só o stiff que é bom que os outros exercícios não prestam de posterior de coxa. Um complementa o outro. Ou seja, é onde acontece aquele processo de hipertrofia regional. Tem exercícios que trabalham a parte específica da musculatura. A parte mais proximal do posterior de coxa, a parte mais medial do posterior de coxa, ou a parte distal do posterior de coxa, que é aquela parte mais do posterior de coxa que fica mais próximo do joelho, ali por trás do joelho. Entendeu? Então, não é que um exercício é melhor do que o outro, é que um complementa o outro. Então, por exemplo, isso precisa ser analisado questão do seu físico. Se o seu posterior de coxa precisa ser melhorado como um todo, como é que você pode organizar? Colocar ali um stiff com barra, que eu consigo progredir bastante carga, fazer stiff com halteres, vai chegar um ponto que você precisa aumentar o peso e não vai ter halteres mais pesado do que 30 kg na sua academia, por exemplo. Então, a barra você consegue ter margem ali para progredir bastante peso ali. Então, eu usaria ali o stiff com barra e depois fazer ali uma mesa flexora em si. Eu ia ter um trabalho ali por completo no meu posterior de coxa. Ou poderia colocar a cadeira flexora, que também trabalha o posterior de coxa com comprimento longo, e mesa flexora, entendeu? Então vai do seu critério aí quando você quer organizar o seu treino ali para a parte específica do posterior de coxa que precisa ser melhorado, tá certo? Então, outro segundo fator muito importante aqui para você que quer desenvolver o posterior de coxa é frequência de estímulo. Tem pessoas que acabam tendo uma frequência de estímulo muito baixa, na maioria das vezes as pessoas acabam fazendo o seguinte: treina posterior de coxa uma vez na semana ou no máximo 2 vezes na semana e olhe lá. Então, quando você coloca muito volume de treino para o posterior de coxa, é a única sessão de treino, você acaba perdendo performance. Porque, por exemplo, se você faz ali 3 exercícios de posterior de coxa ali em um único dia e não treina mais aquele posterior de coxa ao longo da semana, concorda comigo que o volume de séries ali que foi aplicado naquela sessão de treino para o posterior de coxa foi muito alto. Logo, quando se faz um volume de treino muito alto, é a única sessão de treino para aquele grupamento muscular, você perde performance. Porque pensa comigo, quando você inicia ali o treino em si, por exemplo, primeiro exercício de posterior de coxa, você consegue estar bem descansado, estar com muita energia, não está com tanta fadiga do sistema nervoso central, consegue ir próximo na falha, consegue se desafiar entre cada série ali e consegue progredir bem as cargas. Conforme você vai chegando lá no segundo exercício, na quarta série, na quinta série ali do seu treino de posterior de coxa, a sua performance já vai começar a decair. O ideal seria que a performance do seu treino de posterior de coxa fosse caindo devagar, que isso é o que é esperado.
Porque quando você começa o treino, você está com bastante energia, você consegue performar bem. Mas ao longo do treino, a sua performance vai caindo aos poucos. Só que quando você aloca muito volume de séries ali, de exercícios posterior de coxa, em um único treino ali, em uma única sessão de treino na semana, uma vez na semana, você acaba perdendo performance muito rápido, porque tem muito exercício posterior de coxa. Então o que você poderia fazer? Ao invés de se fazer ali 3 exercícios de posterior de coxa e 3 séries, todos eles em um único dia na semana, você poderia fazer o seguinte: distribuir esses 3 exercícios ao longo da semana. Por exemplo, segunda-feira eu fazia ali 3 séries de stiff, na quarta 3 séries de mesa flexora e na sexta-feira mais 3 séries ali de cadeira flexora. Ou seja, 3 séries de stiff, 3 séries de mesa flexora e 3 séries de cadeira flexora. Ou seja, em vez de fazer ali 9 séries de posterior de coxa só na segunda-feira, eu comecei a dividir 3 séries de posterior de coxa na segunda, 3 séries de posterior de coxa na quarta, 3 séries de posterior de coxa na sexta. Quando eu faço essa divisão aí, essa distribuição do volume de treino para o posterior de coxa, eu consigo performar mais, porque o volume de treino está um pouco mais reduzido. Então eu consigo entregar o máximo ali naquelas 3 séries do stiff ali para o meu posterior de coxa na segunda-feira. E tipo, Pedro, eu vou só fazer posterior de coxa em um único dia? Não, você pode estar adicionando quadríceps, porque em uma análise aqui, um hipotética exemplo, a gente pegou aqui uma pessoa que tipo tem um quadríceps muito desenvolvido. Então eu começaria logo treinando posterior de coxa, que é um ponto fraco dessa pessoa, e na sequência eu colocaria, depois de treinar o posterior de coxa, treinar o quadríceps, glúteos, enfim. Então a frequência de estímulo também é um dos fatores que, de fato, é importante para sinalizar a hipertrofia. Então você precisa entender que tipo não é só a frequência de estímulo de treino ali ao longo da semana que vai gerar hipertrofia. Ela é um dos fatores, porém ela precisa também de outras vertentes, como por exemplo, descansar bem, se alimentar bem, descansar bem entre as séries para que consiga performar bem, porque não adianta você aumentar a frequência de treino para posterior de coxa se você não descansa bem entre as séries, que isso é um ponto que eu vou abordar mais adiante aqui desse vídeo. Segundo ponto, aumentar a frequência de estímulo de treino para aquele grupamento muscular que você quer melhorar ali, porque concorda comigo que uma pessoa que está começando a aprender a andar de bicicleta, se ela anda de bicicleta só uma vez na semana, e você pega o segundo exemplo, que é o João, que anda de bicicleta 3 vezes na semana, concorda comigo que o João, que busca aprender a andar de bicicleta 3 vezes na semana, o João vai conseguir aprender a andar de bicicleta mais rápido, porque ele está praticando mais vezes. Já o primeiro exemplo, que treina a bicicleta só uma vez na semana, ele vai demorar a aprender a andar de bicicleta. Também assim se aplica na musculação. Se você treina aquele grupamento muscular uma única vez na semana, você vai demorar para progredir carga, você vai demorar a pegar o movimento. Então, quando você aumenta essa frequência de estímulo, você consegue acelerar a progressão de carga, consegue ter um feeling melhor do movimento ali, com a proximidade da falha também, porque você está praticando várias vezes ali aquele treino. Então, muito importante aumentar a frequência de estímulo. E o terceiro ponto muito importante é o descanso entre as séries. As pessoas acabam negligenciando o descanso entre as séries. Mas, de fato, você não vai sair por aí adoidado descansando 10 minutos, 5 minutos entre cada série. Porque aí você está jogando o seu tempo fora e não vai ter resultado de hipertrofia de maneira alguma, porque você está descansando aleatoriamente. O descanso ele precisa ser calculado em si de acordo com cada exercício. Tem exercícios, por exemplo, multiarticulares, exercícios que envolvem mais de uma articulação ali ao realizar aquele exercício, que precisa de uma demanda de descanso um pouco maior, porque envolve mais articulações para mover aquele exercício, fazer aquele movimento. Então, logo, você gasta muita energia e você precisa de mais tempo para recuperar essas energias gastas ali ao fazer aquela série, certo? Por exemplo, quando vamos fazer uma cadeira flexora, que é um exercício mais isolado para a posterior de coxa, você praticamente ali descansando 1 minuto a 12 minutos já é o suficiente, porque é um exercício na máquina, certo? É um exercício que só envolve a articulação do joelho e você consegue, tipo, não precisar de outras musculaturas acessórias para estabilizar, para fazer o movimento, porque é na máquina e é um exercício monoarticular, só envolve uma articulação, que é a articulação do joelho. Logo, você não demanda de muita energia para fazer esse exercício. Logo, tipo, 1 minuto a 12 minutos já é o suficiente para você descansar ali nessa série da cadeira flexora. Porém, você precisa levar essa musculatura com a proximidade da falha muscular, se desafiando sempre em cada série, porque de nada adianta você descansar muito se você não leva a musculatura próxima da falha. Então, levar a musculatura próxima da falha é muito importante. Quando a gente vai partir para o stiff, por exemplo, que é um exercício, que é um exercício livre, que demanda o que? Do core para estabilizar a lombar, pega os paravertebrais também, por manter a coluna ali ereta no movimento. Então, é um exercício que já trabalha outras musculaturas acessórias para estabilizar a coluna, estabilizar ali quadril, enfim. Então, quando você vai partir para o stiff, é um exercício monoarticular também, que só envolve a articulação do quadril, é só o movimento da articulação do quadril, porém, é um exercício livre, é um exercício que demanda de mais musculaturas
para estabilizar o movimento. Então logo você precisa descansar um pouco mais. Então eu recomendaria que você descansasse de 2 minutos a 4 minutos. Porém, você não vai sair daí já descansando 4 minutos. Não, descanse 2 minutos. Viu que performou bem? Mantenha os 2 minutos. Viu que 2 minutos não é o suficiente? Comece a descansar 2 minutos e 30 segundos, 3 minutos. Vai testando a cada série. Quando você encontrar o tempo de descanso ideal para você, aí você mantém ali. E sempre se desafiando, chegando com a proximidade da falha muscular. Então, dessa maneira, você usando o descanso de maneira estratégica, tu vai conseguir ter bons resultados ali para o teu posterior de coxa. E o terceiro fator muito importante aqui, se você se atentar, é no padrão de movimento, sempre buscar realizar o movimento de maneira correta, não ficar compensando o movimento com outra musculatura, porque assim você não vai conseguir gerar o máximo de tensão mecânica para o músculo-alvo, que é o posterior de coxa. Você precisa sentir só o posterior de coxa ali, não sentir desconforto na lombar, porque se você acaba sentindo desconforto na lombar, por fazer o movimento errado, por exemplo, no stiff, as pessoas deixam o abdômen muito relaxado na maioria das vezes. Ao deixar o abdômen relaxado, a sobrecarga vai muito para a lombar. Só que tem um ponto importante. Se você sente só os paravertebrais ao lado da lombar, é normal sentir os paravertebrais, que é a musculatura estabilizadora da coluna. Porque quando você faz a projeção do quadril para trás e inclina o tronco para frente no stiff, você vai acionar automaticamente os músculos que estabilizam a lombar, a coluna lombar. Então é normal você sentir os músculos ao lado da lombar. Agora, sentir dor na lombar, na coluna lombar, não é normal. Então você precisa fazer o que? O seguinte, durante a descida do movimento, você vai puxar o ar. Quando for descendo do tronco para frente, puxa o ar. E na hora da subida do movimento, que é na hora que vai projetar o quadril para frente, você vai ter que assoprar o máximo do ar e puxando o máximo do umbigo para dentro. Detalhe, você precisa deixar o brace ativo. O brace ativo nada mais é do que deixar o seu abdômen contraído enquanto realiza o stiff, para que não venha haver nenhuma sobrecarga na lombar. Porque se você sente desconforto na lombar realizar o stiff, você não vai conseguir se doar ao máximo para chegar próximo da falha. Porque quando você está sentindo dor ali na coluna, dor articular, tu foca só na dor articular e não foca na musculatura que queremos trabalhar. Ou seja, a sua concentração neural entre mente e músculo é desviada só para dor. Você não consegue focar na musculatura. Então, você precisa treinar, sentir só a musculatura e não sentir dor na coluna. Entende comigo? Então, logo agora que você já sabe realizar da forma correta, você vai conseguir chegar próximo da falha e vai conseguir dar o máximo naquela série ali, seu treino posterior de coxa. E um ponto muito importante, o quarto ponto muito importante, é treinar com proximidade da falha e também buscar fazer progressão de carga. Buscar sempre fazer progressão de carga, mantendo a técnica de movimento, porque nada adianta você progredir a carga se você acaba compensando o movimento e acaba buscando auxílio de outras musculaturas acessórias que não era para essa musculatura entrar na jogada ao participar para realizar aquele movimento. Precisa progredir a carga e só fazer o movimento limpo, a execução correta, para só o movimento ser feito com o posterior de coxa, que é o músculo-alvo que queremos trabalhar. Então faça a progressão de carga e também mantenha a execução correta. Se filme ao treinar ali, para você ter essa visão de fora. Será que a execução está correta? O movimento não está muito rápido. O movimento precisa ser controlado. Eu costumo dizer que na musculação você controla o peso e não o peso te controla. Quando o peso está muito alto, muitas vezes você acaba fazendo um movimento gangorro, um movimento muito rápido, e você às vezes acaba se machucando e acaba não se concentrando no músculo-alvo que queremos trabalhar. Outro ponto muito importante é descansar bem à noite. O sono é muito importante para você conseguir de fato gerar sinalizações para hipertrofia, porque se você dorme mal, você aumenta o estresse, aumenta o cortisol, e o cortisol acaba diminuindo a produção de testosterona ou diminuindo a produção de estrogênio, que é o hormônio da mulher. E a testosterona é o hormônio masculino. Então, em ambos os fatos, se você dorme muito mal, você acaba prejudicando a sua performance no treino do dia seguinte. Sem contar que você acaba não se recuperando do treino anterior. Então, na maioria das vezes, pode acontecer o seguinte: a pessoa dorme muito mal e acorda muito dolorida no dia seguinte, passa 2 dias para se recuperar daquele treino que ela fez. Porque ela passou muito tempo para se recuperar do treino que ela fez, porque ela acabou dormindo mal. Então o sono precisa estar regulado. Quando o sono está desregulado, você atrapalha a recuperação muscular pós-treino, e sem contar que você acaba não performando bem no treino da musculação do dia seguinte. Você está muito cansado, não consegue progredir carga no dia seguinte. Parece que o peso triplicou de peso na barra ali, no agachamento, por exemplo. Você fica reclamando de tudo, sem energia para nada, o treino fica uma merda, não consegue progredir carga, não consegue nem manter a carga do treino anterior. Então o sono é muito importante. Fazer a higiene do sono, buscar dormir sempre naquele horário, porque de nada adianta você ir dormir 1 hora da manhã e dormir 8, 10 horas de relógio, porque a qualidade do sono não foi boa. A noite foi feita para descansar. Concorda comigo? Comenta aqui abaixo se você já passou por esse momento.
que por mais que você foi dormir 1 hora da manhã, mas dormiu 10 horas contínuo de relógio, você acordou ainda cansado. Agora, quando você vai dormir 9 da noite ou 8 horas da noite e acorda 6 da manhã, 7 da manhã, você já acorda renovado. Você dorme menos 8 horas, menos 10 horas. Porém, você foi deitar mais cedo. Então, quando você deita mais cedo, você descansa melhor. Agora, quando você vai deitar muito tarde, por mais que você dormiu mais horas, você acorda muito cansado. Comenta aqui se já aconteceu isso com você. Comigo acontece às vezes. Às vezes tem alguns imprevistos e tal. Mas eu sempre busco dormir naquele horário específico, porque eu consigo descansar bem melhor. Então, descansar bem também vai ser um fator importante para você conseguir desenvolver sua postura de coxa também, ou desenvolver qualquer musculatura do seu corpo em si. Então, esses foram os pontos importantes que você precisa seguir a risca se você quer desenvolver sua postura de coxa de maneira rápida e eficaz. Então, treinar com a proximidade da falha, aumentar a frequência de estímulo ali para treinar a postura de coxa, se desafiar entre cada série, buscar fazer progressão de carga, mantendo o movimento correto, certo? E descansando bem entre as séries, certo? E sempre com proximidade da falha muscular, assim você vai conseguir estimular bem a hipertrofia, descansando bem e ajustando bem a sua alimentação. Porque a alimentação também faz muita diferença para você que quer desenvolver, ganhar massa muscular. Então bater a cota de água também é muito importante, ou seja, tomar 40 ml de água por cada quilo de peso e se alimentar e comer muita proteína, dar prioridade por raízes, esses alimentos mais saudáveis e eliminar alimentos ultraprocessados da sua vida, comer só alimentos mais saudáveis, que sejam raízes, frutas, assim de fato vai conseguir acelerar o teu resultado bem mais rápido se tu fizer a dieta e ajustar a tua alimentação e beber bastante água. Por isso que eu sempre ando com a minha garrafa do lado, para mim não esquecer de bater a minha cota de água, tá certo? Se esse vídeo foi útil para você, convido você, Musa, a se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificações, para que você, Musa, seja notificado sem sair mais vídeos informativos aqui no canal. E claro, se você quer receber um treino e uma dieta totalmente direcionada para o teu objetivo, clica no link da descrição para fazer parte da minha consultoria. Um grande abraço e te vejo nos próximos vídeos ou lá dentro da minha consultoria.